Pronto. Boa noite, todo mundo. Aqui estamos nós, né, para a aula de legislação tributária e trabalhista. Mas a gente tá vendo nessa aula especificamente, né, a parte de direito tributário. Um outro detalhe, que algumas pessoas vieram conversar comigo no WhatsApp, aí eu achava até que hoje a gente ia ver responsabilidade tributária, mas ainda não, porque essa aula é na sexta, né? E você se lembra que na sexta teve um monte de feriado, né, um atrás do outro. Aí a gente está ainda vendo obrigação tributária. Responsabilidade é a aula que vem. Com isso, eu já vou adiantar um negócio sobre a P1. Na verdade, não vou adiantar, não. É melhor eu falar isso no fim da aula, que aí tem mais gente. Mas com relação à P1, a data de entrega do trabalho vai mudar. Então, aguarde, confiem e não se estressem. E vamos a isso. A gente tem visto, né, a parte de direito tributário, obviamente. A gente viu já a diferença de tributo para imposto, né, que tributo é gênero, imposto é espécie, e etc. A gente viu classificação de tributos e viu uma série de características aí tributárias e tudo mais. Hoje a gente vai ver a parte da obrigação tributária, que obviamente, né, a relação tributária, ela quem tem o áudio ligado agora. Às vezes a gente tá no barraco, aí esquece e a gente escuta tudinho. Tô brincando. Mas enfim, voltando para o que eu estava dizendo. A relação jurídica tributária, ela envolve uma obrigação tributária. E aí a gente vai ver essa obrigação. Deixa eu fazer só uma introdução, né, com relação à obrigação, porque a maioria do povo da turma não é de direito, obviamente, e aí não aprendeu a obrigação, que em direito tem uma disciplina só de obrigações. Então, vamos lá. Obrigações, o nome já está dizendo, né? Vai ter aí duas pessoas, né, obrigadas entre si. Sem entrar tanto em detalhes, eu quero indicar o polo da obrigação. Sempre numa obrigação, seja tributária, seja civil, enfim, vai ter o polo ativo e o polo passivo. Agora, trazendo para a obrigação tributária, né? Eu já estou trazendo para vocês. No polo ativo, está aquela pessoa que cobra, né? Que nesse caso aqui cobra o tributo. Ela é que tem a possibilidade de entrar com ação para cobrar e etc e tal. Consequentemente, no polo passivo, está aí o contribuinte, né? Falando de uma forma objetiva, que é a pessoa que paga, né? Que vai ser obrigado aí a cumprir com o tributo. Então, existe aí o polo, né? O polo, os dois polos, polo ativo e polo passivo na obrigação, e agora na obrigação tributária, que vocês já sabem. Está na cara que o polo ativo, na obrigação tributária, quem exerce é o fisco. Né? Aí pode ser o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, ou até mesmo algum ente, que a lei determina que a cobrança tem que ser através desse ente. Então, esse ente aí vai ser a figura do polo ativo na obrigação tributária. Beleza, e no polo passivo está aí o contribuinte. Né? A gente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, mas é aquele que vai pagar o tributo. Já já a gente vai ver uma diferença entre contribuinte e responsável, mas segurem a curiosidade. Pronto. Vendo a obrigação tributária, a gente tem que ver também uma outra característica da obrigação tributária. E agora eu vou ter que dar uma explicada também de direito civil, mas depois eu vou trazer de novo o direito tributário. Acontece o seguinte, no direito tributário existem as chamadas obrigações principais e as obrigações acessórias. Tranquilo aí. O problema é que, problema não, né? A característica é que no direito civil também existe a obrigação principal e a obrigação acessória. Se você estuda direito,
você vai escutar muito essa terminologia, obrigação principal e acessória. Vai estudar muito isso aí. Mas você vai estudar muito isso aí olhando o direito civil. Aí quando chega no direito tributário, o direito tributário pega e diz, ó, a obrigação acessória principal não é aquilo que você estava vendo antes, é outra coisa. Por isso que eu vou explicar os dois para não haver confusão. No direito civil a gente diz o seguinte, que existe a obrigação principal, né? E às vezes ela traz uma obrigação acessória. Como é acessória essa obrigação, ela está vinculada à obrigação principal. E aí, como é que chama? Se a obrigação principal morrer, assim, for extinta por qualquer motivo, morre também a obrigação acessória. Vou esquematizar aqui para vocês. Imagine o seguinte. Imagina vocês vão fazer um contrato de aluguel. Vocês vão morar, né, de aluguel num apartamento aí. E aí não é incomum o locador exigir um fiador. Então, tá aí, o fiador teria uma obrigação com o locador, mas é uma obrigação acessória. Por quê? Vamos supor o seguinte, vou pegar aqui os nomes que estão aqui na tela. Eu tenho aqui Cristiane. Cristiane, ela vai alugar um apartamento. Aí ela vai precisar de uma fiadora. Quem vai ser a fiadora vai ser Ruana. Então, ela chama aqui Ruana. Ruana vai lá, assina a fiança. Agora, a Cristiane está sendo cobrada do aluguel. Se Cristiane pagar, Ruana pode ser cobrada desse aluguel? Óbvio que não. Por quê? Porque a obrigação principal já acabou. Entendeu? Falar de outro jeito ainda. Se Cristiane morrer, vamos matar ela. Ruana vai poder ser cobrada? Também não, porque a obrigação morre. Gostei não dessa historinha aí, não. Sacanagem. Mas é só brincando. Isso aí é a obrigação principal e acessória. A gente fala isso muito, é o seguinte, o acessório segue o principal, mas o principal não segue o acessório. É o princípio da gravitação jurídica. Não precisam decorar isso, não. É importante saber, mas é só para vocês se situarem. Aí pronto. Isso é a ideia que a gente carrega no direito civil e no direito como um todo, a gente sai carregando isso aí. Mas aí chega direito tributário e pega e diz, ó, a gente também tem a obrigação principal e acessória, só que não tem nada a ver com como é que chama? Com o que vocês viram lá em direito civil. Tintim. Então, o que é no direito tributário obrigação principal e acessória? Se houver, na obrigação tributária, se houver a necessidade de pagar uma quantia, isso vai ser considerado a obrigação principal. Vocês podem fazer até de uma forma, vamos dizer assim, uma forma geral, que havendo pagamento, está dentro de obrigação principal. Se tiver o pagamento em dinheiro, vai ser obrigação principal. Então, o seguinte, e aí já vem uma diferença grande. No direito civil, a gente tem uma obrigação principal. Sei lá, eu estou devendo ao banco uma quantia lá qualquer. Aí eu me atrasei no pagamento dessa quantia. Então, vai incidir multa, né? Porque eu me atrasei. A multa no direito civil é obrigação acessória. Ela não está, ela tem aquele vínculo com a obrigação principal. No direito tributário, não. Porque a multa também é pagar dinheiro. Então, a gente tem a obrigação, né, de pagar o tributo, mas aí eu me atrasei de novo e aí vou ter que pagar a multa. Essa multa também faz parte da obrigação principal. Isso no direito tributário. Friso de novo e martelo bem muito. Então, no direito tributário, a obrigação principal envolve o pagamento de dinheiro. Pronto. Pense assim, bem categórico. Aí vocês perguntam, e aí, essa obrigação acessória agora? Está faltando ela. Beleza. Às vezes, no direito tributário, é preciso que a gente realize algum ato além de que pagar a quantia lá respectiva.
Exemplo bem tranquilo. A gente consegue renda, né? A gente ofere renda. Então a gente vai ter que pagar o imposto de renda. Mas além de pagar, todo mundo também vai ter que fazer o quê? Uma declaração. Essa declaração, você declarar o imposto, é uma obrigação acessória, porque aí você teve que fazer alguma coisa. Se você tiver de fazer ou até não fazer alguma coisa com relação ao tributo, isso vai ser a obrigação acessória no direito tributário. Repito, se houve pagamento, né, de dinheiro, se for multa ou o tributo todo e etc., isso vai ser obrigação principal. Se houver o pagamento, como é que chama? Melhor, se houver a necessidade da gente fazer ou não fazer alguma coisa, isso vai ser obrigação acessória. Só um parênteses aqui. Eu estou vendo que no grupo tem um monte de gente aí falando. Então, vocês, por favor, respondam, porque se eu ficar parando para responder, aí vai interromper a aula. Mas digam para o pessoal acessar o link lá. Acho que vocês todos já acessaram. E detone aí. Fiquem à vontade lá para responder o povo. Beleza, vou continuando. Eu estava falando de obrigação principal e acessória. Eu vou dar mais outro exemplo de obrigação acessória. Quando, às vezes, a gente tem direito a uma imunidade tributária, ou seja, a gente tem direito a não precisar pagar determinado tributo e tal. Às vezes, por exemplo, se a gente faz o trabalho de assistência social, como eu digo, tem que se enquadrar nos requisitos, mas é possível isso. Muitas vezes, para você ter direito a essa imunidade tributária, a lei exige que você guarde livros, você tenha livros aí contábeis e tudo, que envolvam certas formalidades, ou seja, livro que você que pode apontar os valores respectivos com as formalidades que estão apontadas em lei. Essa necessidade de você manter esses livros, né, a disponibilidade e tudo mais, é uma obrigação acessória, porque envolve aí uma obrigação prevista em lei, mas que não é pagar. Então, como eu falei, essa aí é uma obrigação de fazer. No direito, a gente tem a obrigação de fazer e não fazer. Não fazer como já está dizendo, né, é você não fazer alguma coisa. Um exemplo de maneira geral, não é nem tributário, mas só para vocês visualizarem, quando a gente entra, sei lá, numa empresa, por exemplo, a gente vai trabalhar na Coca-Cola. Aí a gente assina um contrato para que a gente não diga a fórmula secreta da Coca-Cola, né? Não tem essa fórmula. Isso aí é uma obrigação de não fazer. Ou seja, a gente não pode dizer. Aquela cláusula de confidencialidade, né, que normalmente tem nos contratos, é uma obrigação de não fazer. Isso é só para vocês visualizarem. Isso pode também estar numa obrigação tributária. Então, a obrigação de fazer ou não fazer é acessória. A obrigação de pagar aí é principal. Eu vou só explicar isso aí, pronto. É isso que eu quero que vocês entendam, mas eu só vou explicar umas terminologias para que vocês não se assombrem quando verem, seja no slide, nos livros e em questões. O próprio Código Tributário, ele menciona obrigações positivas e obrigações negativas. Nessa hora, ele está pensando nessas obrigações de fazer e não fazer que eu acabei de dizer. Quando a obrigação ela é positiva, ela envolve a gente fazer alguma coisa. Ou seja, positiva, então a gente tem que fazer alguma coisa. Quando é negativa, a gente tem que não fazer alguma coisa. Parece brincadeira, mas é isso mesmo, é simples assim. Mas é a terminologia que pode causar, como é que chama, um espanto, ou até mesmo tirar você dos eixos. Que, putz, eu não sei isso aqui, eu mesmo fico assim em prova. Às vezes uma palavra me tira dos eixos, eu termino errando a questão. Então, se vocês virem esse termo, obrigação positiva e negativa, pensem nessas obrigações de fazer e não fazer, que também estão envolvendo aí as obrigações acessórias. Só para ilustrar, por exemplo, já que a gente tem que pagar uma quantia,
né, na obrigação tributária, isso é uma obrigação positiva. Você tem que realmente pagar, né? Você não vai deixar de pagar. Enfim, tá aí. Essa é uma explicação que é muito importante. Muito importante porque vocês, né, pelo menos para minha disciplina, vocês precisam só focar na obrigação acessória principal no direito tributário. Beleza. Aí vocês pensam só em pagar o dinheiro, em fazer ou não fazer alguma coisa. Mas se vocês forem fazer concurso ou até mesmo uma prova mais elaborada, o pessoal, né, o pessoal que elaborou a prova pode jogar com o direito civil e aí terminar confundindo vocês na hora da resposta. Então, por isso que eu falei dessa parte do direito civil, para que aí vocês todos saibam, né, que existe a diferença de um e outro e também saibam a diferença de um para outro. Aqui já falei. No slide eu botei até um quadro para que vocês saibam, né, para comparar assim, a obrigação principal e a obrigação acessória. Mas aí, pensando na obrigação tributária, a gente tem que pensar em quando é que ela nasce, né? Quando é que ela passa a existir. E para isso a gente tem que ver o fato gerador. Eu já mencionei para vocês, né, nas aulas, justamente para já ir preparando vocês a tanta terminologia quanto até mesmo o assunto, que o fato gerador é aquele que é aquele que através do qual nasce a obrigação tributária. Ou seja, acontecendo o fato gerador, pronto, tá aí a obrigação tributária. Nasce aí a obrigação, né, de cada um de contribuir lá com o tributo e tudo mais. Então, a gente pode, logicamente que o fato gerador serve tanto para a obrigação principal quanto para a obrigação acessória, né? A gente tem fato gerador, seja de um e seja de outro. Eu coloquei até aqui no slide os artigos que mencionam isso. No fato gerador da obrigação principal, a gente tem o artigo 114 do CTN. CTN é Código Tributário Nacional. E para a obrigação acessória, a gente tem o artigo 115 também do CTN. É só para vocês, é bom vocês lerem, né, esses artigos, porque vocês vão se acostumando com a linguagem e sabendo aí como é que está o raciocínio do que a gente está estudando na lei. Obviamente é a lei, né, que vai determinar aí, vou repetir o artigo, vai determinar aí o que a gente vai fazer ou não fazer. Na obrigação principal, a lei diz o que é a obrigação principal, melhor, o que é o fato gerador da obrigação principal, no artigo 114 do CTN. Para a obrigação acessória, a lei diz o que é o fato gerador da obrigação acessória, no artigo 115 do CTN. CTN, né, todo mundo sabe, é Código Tributário Nacional. Se botarem no Google CTN, pronto, é o primeiro item que aparece é lá. Não precisa comprar, né, obviamente, código nem nada. E nem é difícil para achar, né? Tá aí. O que mais? Vamos lá. A gente está falando de fato gerador, que envolve, obviamente, o nascimento da obrigação tributária. Mas e aí, quando é que acontece o fato gerador? E aí preciso esclarecer duas situações previstas em lei. Duas situações através das quais a gente pode considerar como realizado o fato gerador. A gente tem uma é chamada situação de fato e a outra é a situação jurídica. Na situação de fato, o fato gerador ele acontece quando, vamos dizer assim, um acontecimento ocorre preenchendo os requisitos lá que estão previstos em lei. Só um detalhe aqui, só que eu estou falando tanto de lei, o fato gerador tem que estar definido em lei. Ou seja, para que ele ocorra, né, para que ele passe a existir, a lei tem que prever esse fato gerador, tem que descrever esse fato gerador. Então, é preciso sim, e vai ter que ser lei complementar.
Vocês já viram esses tipos de lei, né? Eu falei lei complementar e lei ordinária. Lei complementar está lá em cima em termos de hierarquia. Então, é lei complementar que vai definir o que é fato gerador e ele tem que estar todo escrito lá na lei, com os requisitos e tudo mais. Vou dar um exemplo bem básico. Existe o imposto de importação. O imposto de importação está na cara, é para produtos importados. Então, para que ele exista, para que ele incida, é necessário que o produto ele entre em terras brasileiras. Um produto, né, venha do exterior para terras brasileiras. Beleza. Mas não é só isso. É preciso também que esse produto não seja nacional. Tá aí. Isso tudo tem que estar previsto em lei. Então, para que haja incidência do imposto de importação, é preciso que o produto, né, entre em terras brasileiras e que o produto não seja nacional. Beleza. Aí falando agora da ocorrência do fato gerador. Terminei aqui dando um exemplo de situação de fato, que é quando acontece um evento, né, vamos estar assim, e esse evento preenche os requisitos previstos em lei. Então, na hora, usando o imposto de importação que eu estava usando, na hora que o produto entra, né, cruza a fronteira brasileira, seja por terra, água ou mar, terra, água ou mar é fogo, né? Se é água, é mar também. Nota zero para mim. Terra, água ou ar. É, como é que chama? Se ele entra, então pronto, já passa a incidir, né, o imposto de importação. Agora, e aí, a situação jurídica, qual é a diferença? A situação jurídica envolve agora sim alguns, como é que eu posso falar? Alguns requisitos, vamos botar assim, previstos em lei. Ou seja, não é incomum que, como é que chama? A lei preveja certas formalidades para que determinado fato aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui que vai clarear tudo. Então, para que haja a incidência de tributo, é preciso ver essas formalidades. Por exemplo, agora sim vem o exemplo. A gente vai comprar uma casa, né? Vocês aí, todo mundo vai comprar uma casa. Quando a gente compra a casa, a gente pode ter pago o dinheiro, como é que já está morando na casa. Mas a casa só vai ser da gente. E quando eu falo casa, é um exemplo de imóvel. Então, pode ser um terreno, um apartamento, casa. Mas vamos lá. O imóvel só vai ser da gente quando a gente faz o quê? Quando vai no registro e passa o imóvel para o nome da gente. Pronto. Isso é que é a situação jurídica, né, através da qual vai incidir o tributo. Não sei se vocês já compraram imóvel, mas é bem comum haver o seguinte: quando você vai comprar um imóvel, né, você paga o preço tudinho, aí vai no cartório. Quando chega no cartório, você diz: César, eu tenho que pagar. César, assim, falando, normalmente são meus pais se lamentando. César, a gente vai ter que pagar tal imposto, tal imposto. Eu digo, Mas isso tudo pelo fato de também ter que ir no cartório e passar, né, passar a casa ou o apartamento, ou o que seja, né, para o nome do comprador. Isso aí é que como é que chama? Que representa o fato gerador através do qual vai incidir o tributo. Então, de novo, isso aí é uma situação jurídica. Por quê? Porque o fato já aconteceu, eu já estou morando lá, já paguei o preço e tudo mais. É preciso que uma situação jurídica ocorra. Eu estou explicando isso, mas é o tempo que vocês vão assimilando. Não estou duvidando de ninguém, mas é porque alguns conceitos, só o tempo é que faz a gente terminar assimilando. Eu digo isso porque eu sempre lembro de, como é que chama? Dois itens, né? Uma matéria que tem em direito, que também tem para direito tributário, que é a prescrição. Prescrição e decadência. Poxa, para diferenciar um e outro, tipo assim, é fácil, mas para você saber, aí é outra história. Porque parece a mesma coisa, entendeu? Lógico que eu não vou entrar nisso hoje, não. Aguardem e confiem. Mas aí vamos voltar
Para para o fato fato gerador. gerador, Diga precisa lá. da hipótese de incidência, né? Repete de novo a pergunta, por favor. Para o fato gerador, precisa da hipótese de incidência, que é a lei, né? Exatamente. A lei descreve, né, qual vai ser o fato gerador, e aí, acontecendo esse fato, é que vai incidir o tributo. É através dele que o tributo vai começar a valer, assim, vai começar a ser aplicado para mim. Por exemplo, também, não, eu não posso nem usar esse exemplo, porque eu dizer eu ganho dinheiro, eu digo, pronto, não existe. É falso essa alternativa. Não, vamos supor, eu ganho dinheiro. Então, aconteceu aí, né, eu obtive renda. Nasceu aí a obrigação de eu pagar imposto de renda. Entendeu? Por sinal, tá chegando essa porcaria, meu irmão. Ah, não, foi prorrogada. Aviso importante. Eu recebi isso, falta eu confirmar, pelo amor de Deus, confirme também. Mas que foi prorrogada a declaração de imposto de renda, se não me engano, para junho, por causa dessa situação da gente. Por Mas favor, só o senhor aqui que confirme. declara imposto de renda, professor. Relaxa. Que Só o senhor. grila. Nem Não invente. adianta avisar. Hum. Então avise aos pais de vocês. É, porra, mas era mesmo. Eu tava aperreado, porque, enfim, deixei passar. Aí agora tudo bem. Paz. Beleza. Aí, voltando ao que eu tava falando, fato gerador. Aí já disse situação de fato, situação de direito. E agora vamos ver um detalhe aqui. Não é sobre fato gerador, ou melhor, pode até ser, mas eu gosto disso aí porque eu já vi isso também caindo em prova. E se fosse da minha prova, era capaz de cair. Mas já que a prova esse semestre é diferenciada, mas vale a pena saber. Se fosse na sala, eu ia perguntar para todo mundo: quem aqui é de contábeis? Aí um bocado de gente levanta a mão. Aí eu ia dizer: como é que chama? Vocês vão querer que o cliente de vocês pague menos ou mais imposto? Né? Aqui a questão não é sonegada, não tem nada a ver com isso. Mas, obviamente, você vai fazer com que o seu cliente, né, consiga pagar menos imposto, né, através do que é possível. Por exemplo, imagina o cabo, ele é empresário, ele tem um rendimento assim, baixo. Aí ele nunca ingressou no Simples Nacional, mas ele preenche todos os requisitos para tal. Aí você, como contador dele, pega e diz: meu irmão, ingressa aqui no Simples, tu vai pagar menos tributo. Tá entendendo? Enfim, esse é um detalhe. Mas esse exemplo que eu acabei de dar é que você, através de meios lícitos, você consegue aí consegue pagar menos impostos, por exemplo. Isso é uma elisão. Elisão fiscal, com I. Elisão fiscal. De novo, agora definindo o que é elisão fiscal. Elisão fiscal é o meio através do qual você, através de meios lícitos, você consegue, né, pagar menos imposto, ser menos oneroso aí o pagamento de imposto. Beleza. Mas aí existe agora o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é você conseguir pagar menos imposto, né? Conseguir ser menos oneroso o pagamento de imposto, mas através de meios ilícitos. Que aí sim tem a sonegação, talvez, e etc. Aí, essa medida, né, que é através de meios ilícitos, o pagamento de imposto é menos oneroso, é a evasão fiscal. Por um lado, a gente tem a elisão fiscal, que aí é meio lícito, e por outro, a gente tem a evasão fiscal, que aí é meio ilícito. Duas coisas, falta a terceira agora, que ficaria, vamos dizer assim, no meio do caminho. Enquanto a gente tem ilícito e ilícito, né, os opostos, a gente teria aqui um meio do caminho. Esse meio do caminho, vou dizer o nome, que é elusão fiscal, é com U. Elusão fiscal. E o que é que acontece com isso? Falando de uma forma simplória, mas e objetiva, é quando você se utiliza de meios lícitos, beleza, é tudo ok, mas você está começando a fazer umas manobras que são um pouco
vamos dizer assim, são estranhas, causam desconfiança e tudo mais. No final da conta, você não está quebrando lei nenhuma, nem está fazendo nada ilegal. Mas, como eu falei, é uma coisa meio que já causa desconfiança e tal. Um exemplo disso aqui é meio que interessante, mas já pode causar um certo estranhamento. Imagina, eu não vou adentrar nos pormenores, assim, como é que pode fazer isso, não sei o quê. Eu vou dar só uma situação geral, né, para que aí vocês visualizem aí essa hipótese. Imagina de novo, eu quero comprar uma casa, mas o imposto de transmissão da casa é caro que só molesta. Aí o que é que eu faço? Chamo um amigo meu e diz, ó, fulano, sei lá, ó, José, vamos abrir uma sociedade. A gente abre uma sociedade e a gente compra essa casa. E diz que essa casa vai ser a sede lá do negócio da gente e tal. Já que é para uma sociedade, existe também diferença de tributos e tudo mais. A gente pode conseguir até alguns benefícios, já que a gente, né, teoricamente, vai fazer aí uma empresa. Beleza. Aí eu e José, a gente faz essa sociedade e compra essa casa. E fica usando ela. Tipo assim, não precisa. Isso é só no papel, viu? Mas a gente passa um tempo assim e depois a gente faz o quê? Ó, José, vamos dizer que não deu certo e vamos acabar com essa sociedade. Toda vez que você entra numa sociedade ou você começa uma sociedade, você tem que contribuir, né? Você tem que pagar lá. E, obviamente, quando o sócio sai ou a sociedade se extingue, o sócio vai receber o equivalente a que ele tem direito, né? Com relação às cotas e a contribuição e tudo mais, né? Obviamente, quando você sai, você vai receber aquilo que você tem direito. Aí vamos pensar o seguinte, essa situação. Eu e o José fez sociedade, comprou essa casa, aí agora vamos acabar com essa sociedade. Na hora de repartir os bens da sociedade, eu fico com a casa. E como a casa veio, né, de uma sociedade para um sócio, eu não pago imposto. É verdade. Não vamos entrar nos pormenores da coisa. Pergunta como. E isso? Não, eu só estou usando um exemplo bem geral. Aí para vocês estão vendo o arrudeio que foi, né? É aquela coisa, não tem nada ilegal aí. Mas é aquela coisa, meu irmão, isso não está me cheirando bem. Mas está tudo bem. Isso é uma ilusão fiscal, né? Porque, como eu falei, você está usando meios não convenientes para terminar se utilizando aí para pagar menos imposto ou ter menos onerosidade aí nos impostos e tudo mais. Beleza. Então a gente viu o começo lá da obrigação tributária, né? A obrigação tributária acessória e principal. A gente começou a ver esses itens aqui do fato gerador, que a gente já matou o fato gerador. E agora vamos aprofundar mais aquela parte dos polos da obrigação tributária, que seria o polo ativo e o passivo. Como a gente já viu, o polo ativo é aquele que vai cobrar o tributo, né? E quem vai cobrar o tributo também tem que estar definido em lei. Vocês, assim, a gente já viu até a aula passada, quando a gente viu aquela limitação do poder tributar, a gente viu aquele princípio da legalidade. Através do princípio da legalidade, a gente viu que tudo tem que estar definido em lei, né, no direito tributário. E tem que mesmo. Fato gerador, vai ver os bases de cálculo ali, tá tudinho. Até mesmo quem cobra o tributo vai ter que estar lá definido. E porque senão não pode acontecer. Tipo assim, o tributo ele tem que estar previsto em lei para que ele seja implementado e cobrado e tudo mais. Isso faz parte do princípio da legalidade. Então, o sujeito ativo da obrigação tributária tem que estar previsto na lei lá, na lei respectiva. E o sujeito ativo é aquele que vai cobrar o tributo. Um detalhe. Outra aula aí, a gente viu que Poxa, que fugiu agora. Assim, que para você implementar um tributo, ou seja, criar o tributo,
criar não, desculpa, para você implementar ele, a Constituição estabelece a competência. A Constituição já diz que tal tributo é de competência federal, é de competência estadual, não sei o quê, e aí é o órgão respectivo, né, Estado, município, União, que vai ter que fazer, né, que elaborar esse tributo, né, fazer a lei e tudo mais. Mas isso aí não pode ser delegado. Ou seja, eu não posso delegar a competência de instituir o tributo. Não pode. Se a Constituição diz que é a União, só a União pode instituir esse tributo. Estado, mesma coisa, município e por aí vai. Não pode haver delegação, né, para instituição do tributo. Mas, para a cobrança do tributo, pode sim haver delegação. Também tem que ser através de lei, mas você pode determinar para outra pessoa, vamos dizer assim, figurar no polo ativo do tributo, né? Para você cobrar o tributo. Isso é informação extra. Acho que eu botei isso no slide, mas já fica aí essa informação. Então, de novo, no polo ativo está aquele que cobra o tributo, né? Que pode ir lá cobrar o tributo. No polo passivo, obviamente, é aquele que vai pagar o tributo. No polo ativo, só vamos dizer assim, entes estaduais. Entes estaduais que eu falo, né, do Estado. No polo passivo, estamos nós aqui, particulares, né, seja pessoa física, jurídica e tudo mais. Agora, um detalhe. Vamos diferenciar o que é contribuinte e o que é responsável. Isso é relevante, inclusive, para a aula que vem, porque a gente vai ver responsabilidade tributária. Deixa eu começar com um exemplo, e aí depois a gente destrincha o exemplo, que talvez fique mais fácil vocês visualizarem. Vou pensar aqui um exemplo bom. Que eu posso usar um exemplo para as duas situações, mas aí vai confundir vocês. Já peguei um exemplo fácil, imaginei aqui. Imagina vocês aí moram num apartamento, numa casa, tal. Então, anualmente vocês têm que pagar IPTU. Atenção, vocês moram nesse apartamento, nessa casa, e a casa ou o apartamento está no nome de vocês. Consequentemente, o IPTU que vai ser cobrado, ele vai ser cobrado de vocês, do proprietário do imóvel. Tá aí. Então, você que constituiu, você é que contribuiu para o fato gerador. Entendeu? Você é que, né, eu sou proprietário do imóvel, isso faz com que incida o IPTU. E vai incidir o IPTU sobre quem? Sobre mim, que sou o proprietário do imóvel. Ou seja, eu contribuí para o fato gerador e eu mesmo estou pagando o tributo. Consequentemente, eu vou ser contribuinte. O contribuinte é aquele que contribui, né, para o fato gerador e paga o tributo respectivo. É a mesma pessoa. Aí agora vamos para o responsável. Vou usar aqui um exemplo que eu acho que todo mundo já trabalhou, já trabalha em tudo. Então, muitas vezes a gente trabalha, vamos supor, de carteira assinada para um local. E, obviamente, todo mês, né, a gente recebe salário, e isso é renda. Então, toda vez que a gente tem renda, a gente paga o imposto de renda, entendeu? O fato é esse, é auferir renda, pagar imposto de renda. No entanto, muitas vezes, até mesmo para facilitar a fiscalização do Estado, quem retém o imposto de renda e termina pagando ele é a entidade empregadora. No meu exemplo, por exemplo, eu sou funcionário da Nova Roma. E todo mês lá, com muita alegria, está o desconto do imposto de renda. Mas quem fez o fato gerador fui eu, não foi a Nova Roma. Mas todo mês ela retém como é que chama? E faz o pagamento desse imposto de renda. Ou seja, ela não contribuiu para o fato gerador. Mesmo assim, é ela quem paga o imposto. Nesse caso aqui, né? E então ela não vai ser contribuinte, ela vai ser responsável. Responsável é aquele que não
não faz o fato gerador, falando de forma bem direta, mas termina sendo aquele que paga o tributo. Pronto, tá aí. IPTU, a gente paga porque a gente é proprietário. Como é que chama? Imposto de renda, aí pode haver essa, vamos dizer assim, essa separação, né? Que aí a entidade empregadora, ela termina pagando em vez do empregado, que é ele quem recebe a renda. Beleza, eu acho que até foi esses slides. Eu fiz que eu coloquei. Professor, Tá. Pode falar. peraí. É, som tá ruim. Vou dar uma dica. Eu não sei qual é o motivo do eco, mas então escreve, acho que pode escrever por aqui. Mas, olha, podem falar, viu? É porque só por causa desse eco aí. Aí se tiver qualquer pergunta, pode dizer. Ok. Talvez a pessoa, né, coloca 2 acessos, sei lá, aí fica um eco eu digo, tipo um loop, tá entendendo? Aí fica dando esse eco eterno. Professor, boa noite. Boa noite. A empresa que a gente trabalha, que é quem paga o imposto de renda, do exemplo que o senhor estava dando aí, a Sim. gente ia chamar ele de que ele é o pagador ou ele recolhe o dinheiro? Porque o dinheiro sai da nossa conta, né? Mas não é ele que vai e apresenta o dinheiro lá pro fisco, no caso. Então ele é o responsável. Entendeu? Ok. Vou adiar o exercício. Vai ficar para mais uma semana. Pronto, agora já tem bem muita gente, mas deixa chegar mais para o final da aula que eu vou dar esses avisos. Vou dar uns avisos gerais, né? Com relação, inclusive, a P1. Então eu vou fazer uma alteração na data da P1. Não se preocupem que eu vou falar aqui, mas vou também mandar por mensagem para todo mundo, e aí todo mundo fica sabendo sem problema nenhum. Mas eu vou adiar sim para mais uma semana. Aguardem e confiem. Professor, Diga lá. tira uma dúvida. Quando uma empresa que presta serviços, ela tem seu pagamento retido, ou parte do pagamento retido, para pagar, para que seja pago o ISS ou o INSS obrigatório. No caso, a empresa que reteu, a empresa, no caso, que recebeu os serviços, que reteu o pagamento, ela é responsável? Se enquadraria nesse caso? Deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso, a empresa presta serviço. Aí ela prestou serviço e vai fazer o pagamento dos funcionários, é isso? Não. Um exemplo. Uhum. Eu tenho uma empresa de limpeza e Sim, atuo no seu escritório, no seu escritório da certo, advocacia. certo, certo. E eu emito uma nota fiscal para pagamento, porém o senhor não efetuou o pagamento completo a mim. O senhor efetuou o pagamento parcial, retém um valor já direcionado para o INSS obrigatório. Isso acontece mais em empresas de construções civis, que o INSS é Seria, obrigatório de 11%. seria Aí o uma senhor forma retém de... o INSS e o ISS para o senhor mesmo pagar, ao Uhum. invés de que eu, que prestei o serviço, pagasse. Seria praticamente a mesma coisa? Seria também a casa de responsabilidade tributária, sim. Uhum. É. Eu botei até aqui no slide, foi assim, para você saber a diferença entre responsabilidade e contribuinte, responsável e contribuinte, aí faço uma pergunta, eu botei aqui, vou ler aqui. O sujeito passivo possui relação pessoal e direta com o fato gerador? Se sim, aí vai ser contribuinte. Se não, vai ser responsável. Ou seja, se ele contribuiu para que o fato gerador aconteça, aí ele, como é que chama? Ele vai ser contribuinte. Se não, vai ser responsável. Nesse caso aí, como quem deveria fazer esse recolhimento é o empregador, né? No caso aí a sua firma, aí você seria, vamos dizer assim, aí você seria lá o contribuinte e tal. Mas como é a empresa que contratou, terminou ela fazendo isso por você, aí ela seria responsável, porque ela está tomando a frente, vamos dizer assim.
Beleza. Outro detalhe agora aqui, importante, sobre a obrigação tributária. E esse detalhe eu tenho que explicar, assim, fazer uma introdução rápida, mas para que vocês já matem isso sem problema. Não é complicado, é só, vamos dizer assim, só um item para eu explicar mais. Com relação a obrigações, no direito, existe a hipótese de solidariedade. Mas antes de chegar aí, deixa eu falar como é normalmente e agora, enfim, eu vou improvisar aqui. Como é normalmente, para depois a gente falar de solidariedade, porque solidariedade é uma exceção, não é a regra. Então, aqui eu tenho 3 devedores, né? Esses 3 estão devendo. No caso aqui, os 3 estão devendo R$3.000. R$3.000 ao todo. Para pagar para mim, né? Para mim, eu estou aqui. Dinheiro é bem divisível, né? Porque é dividir dinheiro, pode pagar uma quantia ali, outra quantia acolá, não sei o quê, entendeu? Então, já que é bem divisível e eu tenho 3 devedores, então é possível dividir esse dinheiro. Aí a pergunta é, a dívida é R$3.000. Pensa assim, a dívida total é R$3.000. E eu aqui sou o credor. Eu posso cobrar quanto desse aqui? Vou responder, obviamente. Eu só posso cobrar R$1.000. E desse daqui, eu posso cobrar quanto? De novo, R$1.000. E aqui R$1.000. Por quê? A regra é, se o bem for divisível, que nesse caso aqui é o dinheiro, vamos supor que tem uma quantia, esse bem vai ser dividido em, como é que chama? Em parcelas proporcionais para cada um dos devedores ou credores. Isso funciona tanto para um lado quanto para o outro, mas vamos usar a parte só dos devedores. Isso é a regra. E até é bom a gente saber disso. A gente só pode pagar exatamente, só pode cobrar exatamente aquilo que aquele está devendo. E como nesse caso aqui era R$1.000. Eu não podia cobrar 3.000 desse aqui, ou 2.000 desse aqui, porque, né, de acordo com essa regra que eu falei, esse aqui só precisa pagar R$1.000. Beleza. Isso, de novo, é a regra. Agora, existem situações em que há a solidariedade entre credores ou devedores. E como é que isso acontece? Isso acontece quando a lei já determina que há solidariedade ou quando há um acordo entre as partes. Essa parte de acordo entre as partes acontece no direito civil empresarial, até mesmo trabalhista, porque é direito privado. Mas no direito tributário não há para ter acordo, por causa que tem um princípio da legalidade, ou seja, tem que estar previsto em lei e tal. Então, o que acontece com a solidariedade? Mesma situação. 3 pessoas estão devendo R$3.000 para mim. Mas aqui já está determinado que esses 3 são solidários entre si. O que acontece com esse termo aí, solidário? Qual é a consequência? Agora eu vou poder cobrar desse daqui tudo. Agora eu posso cobrar de um, ou só a parcela dele, né, que são os R$1.000, ou eu posso cobrar tudo, que são os R$3.000. E ele vai ter que pagar. Entendeu? Aí vocês dizem, então ele vai pagar e esses outros 2? Aí, obviamente, quando ele pagar a mim, ele pode entrar, né, ele pode pedir o que cada um deveria ter pago. Ou seja, eu cobrei dele R$3.000. Ele pagou tudo. Aí beleza, eu estou satisfeito, vou embora. Mas agora vem ele e cobra R$1.000 desse e R$1.000 desse. Tá aí. Isso é solidariedade. De novo, isso pode acontecer tanto no polo ativo quanto no polo passivo. No polo ativo, né, mais de um credor figuram lá solidários entre si. No polo passivo, mais de um devedor figuram lá também solidários entre si. Uma observação muito importante. Apesar de ser possível solidariedade ativa e passiva nas obrigações, no direito tributário não existe solidariedade ativa.
Ativa é aquele que cobra. No caso aqui, como eu falei, o fisco, né? Mas aí a lei indica se é o Estado, município, União, Distrito Federal e etc. Ou até mesmo outro órgão, enfim. Não existe solidariedade ativa. Só vai existir solidariedade passiva, ou seja, só vai haver muitos devedores, por isso que eu usei esse exemplo aqui. Então, pode existir, sim, muitos devedores de uma mesma obrigação tributária. Que exemplo eu posso dar para isso? A gente mora numa casa, a gente que eu digo, sei lá, eu e mais 3 colegas meus, a gente veio do interior, divide uma casa, tal. Quando foi comprada essa casa, colocou a propriedade, a gente foi no cartório, está no nome dos 3, a casa, é possível. É a copropriedade, ou seja, existe uma copropriedade, né? Propriedade dos 3. Como eu falei, o imposto IPTU vai ser cobrado do proprietário. Então, se existe uma copropriedade, todos os 3, né, eu e mais meus 2 amigos, a gente pode ser cobrado. E os 3 podem pagar. Tá aí. Isso daí como é que chama? É a solidariedade passiva, no caso aí da obrigação tributária. Só que ainda tem outro detalhe. Imagina que é o seguinte, eu e meus amigos, a gente pegou e disse o seguinte, aí eu chego e digo, eu sou liso, eu não posso contribuir com muito não. Então eu posso contribuir com 20% do valor do imóvel. Aí meu outro amigo diz, eu contribuo com 60%. Aí o outro pega e diz, eu contribuo com os outros 20%. Pronto, tá assim dividido, né, o imóvel. Ou seja, eu tenho 20%, o outro tem 60% e o outro tem 20% também. Quando vem a cobrança, vem para mim. Eu que tenho 20% somente. Mas a gente é solidário, como eu expliquei para vocês. E aí? Eu posso chegar para o fisco e dizer, não, eu só tenho 20%, eu não posso pagar tudo, não. Tu tem que cobrar daquele outro ali que tem mais. A resposta é não. Eu não posso me esquivar, né? Porque eu tenho menos parcela, enfim, por causa de um acordo entre os coproprietários nesse caso. Ou seja, isso faz parte até da solidariedade em si. Na solidariedade, se você é cobrado, você pode ser cobrado de tudo e tem que pagar tudo. Uma outra forma de vocês verem isso, né? Vocês podem ver isso também dizendo o seguinte, que na solidariedade tributária não existe benefício de ordem. Benefício de ordem é justamente esse negócio de você dizer, a dívida vem para mim. Aí eu digo, não. Antes de cobrar de mim, você tem que cobrar da outra pessoa. Aí não, isso é o benefício de ordem. Eu vou dar um exemplo que é bem, vamos dizer assim, é bem fácil de visualizar o benefício de ordem. É de novo naquela hipótese de fiança. Agora vamos imaginar que eu vou alugar uma casa. Pegando aqui, eu tenho quem? Eu tenho o Cledimilson. Eu estou vendo aqui. Eu não escutei. Enfim. Aí eu tenho o Cledimilson. Ele vai ser meu fiador. Chegou ao Cledimilson. Eu sou tranquilo no pagamento, mas assina aqui como fiador. Aí ele tá, beleza. Aí ele assinou. Aí vem aquela história. Um belo mês aí da vida, eu não paguei o aluguel. Aí o credor, né, o locador, ele vai direto em Cledimilson e cobra de Cledimilson o aluguel, né, já que ele é fiador. Cledimilson pode chegar para o locador e dizer, não. Antes de cobrar de mim, você tem que cobrar primeiro de César. Porque César é que é o devedor. A lei diz que o quê? Que na fiança existe o benefício de ordem. Como eu falei, benefício de ordem é aquela coisa que você diz, não, primeiro tem que cobrar dele para depois cobrar de mim. Que na fiança existe. Agora um parênteses aqui. Na prática, vocês fiquem atentos a um contrato que tem fiança no contrato e aí pode existir uma cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Né? Aí o nome já está dizendo. Aí você renuncia a esse benefício de ordem e aí, obviamente, o
credor vai poder cobrar direto do fiador. Mas, voltando agora para a relação tributária, né, para direito tributário, no direito tributário, principalmente na solidariedade tributária, a passiva, não há interesse de ordem. Não há benefício de ordem. Beleza. Aqui eu faço uma distinção, mas essa distinção tá bem tranquila. Solidariedade de fato e solidariedade de direito. Solidariedade de fato é quando é o IPTU, por exemplo. É quando o fato, né, já constitui a solidariedade. A solidariedade de direito, aí a lei é que determina a solidariedade. Beleza? Aí fala aqui, eu falei aqui até do benefício de ordem. Aí agora a gente tem o quê? A base de cálculo. Base de cálculo, olha, são termos que eu já venho falando para vocês, já para ir alertando vocês para se acostumarem com ele, até mesmo com o termo em si. A base de cálculo, vamos dizer assim, é a quantia, é o valor através do qual vai ser calculado o tributo. Né? É esse valor base através do qual, né, se vai aí calcular o tributo. Vocês, por exemplo, vocês ganham o quê? Uns 20 mil reais por mês. É através desse valor que vai incidir o imposto de renda. Os 20 mil, né, vai ser como é que chama? Base de cálculo. Isso mensalmente, obviamente. Anualmente, aí tem que somar tudinho e etc. Eu sei nem com quantos zeros você faz 20 mil, professor. Quem deve se acostumar com isso é o senhor. Ai, não chega nem a ser um sonho meu. Sei não, doido. Enfim, vamos voltar para o planeta Terra. Não, mas olha, agora falando sério, vocês, todo mundo, né? A gente não pode dizer, não, eu vou ganhar pouco, fica assim mesmo. Não, ao contrário. Luta para ganhar mais. Oxente, é sério. Uma vez, eu estava passeando no shopping ali no Rio Mar. Faz tempo isso, viu? Aí tem uma loja lá, vocês devem conhecer tudinho, é a Valentino. Conhecem? As madames, principalmente, que lá eu acho que vende só roupa feminina, ou então a maioria é feminina. Aí eu vi uma bolsa feminina na vitrine. Aí como eu sei que essas lojas são oi da cara, aí eu digo, eu quero ver quanto é essa bolsa. Aí eu fui lá ver. Se fosse na aula eu perguntava, adivinha quanto é? Lógico que enfim. Era 25 mil reais. Aí eu disse, putz grila, meu irmão. O cara tem que sair de lá com seguro. Quer dizer, eu vou ter que sair com seguro dessa bolsa, seguro de vida, né? Mas aí que tá. Eu não critico o preço dessa bolsa, não. Quem tem dinheiro paga e pronto. Agora, aí que tá. Eu quero dar essa energia para vocês. Se vocês querem ter, lógico, isso aí também já é demais, mas se vocês quiserem ter essas coisas, oxe, lutem e ganha dinheiro e consegue. É sério, oxe, gente, detona. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de ambição saudável, que é assim que a gente evolui também. Beleza. Mas isso foi verdade, 25 mil reais na bolsa. Eu não sei quem comprou. E hoje a esposa enfim. do professor tem uma bolsa dessa. Pô. Aí, veja só, outra coisa, abrindo parênteses aqui. Eu não conheço ninguém melhor. Eu tenho um amigo que ele é rico, que só bexiga. Mas eu não sei o quanto ele é rico, não. Eu sei que ele é rico, só molesta. Mas, enfim, a gente fica dizendo, meu irmão, eu pegava esse dinheiro, viajava, não sei o quê. Eu digo, mas e se o cara já viaja, já tem um monte de coisa, aí, e ainda tem dinheiro para gastar, ele compra essa bolsa. Tá entendendo? É óbvio que eu também. Se eu tivesse esse dinheiro, eu viajava o mundo todinho. Mas imagina se eu já fizesse isso tudo. Enfim. De novo, vamos voltar ao planeta Terra. Como é que chama? E vamos continuar. Aí, base de cálculo. Base de cálculo
como eu falei, é a base, né, através da qual vai incidir lá o tributo e vai fazer o cálculo sobre esse montante, esse valor. Aí, atrelada à base de cálculo, atrelada assim, vamos dizer, integra a base de cálculo, tem a alíquota, aí sim, é o percentual, vamos falando de uma forma objetiva e simplória, é o percentual que vai ser calculado, melhor, através do qual vai ser calculado o imposto. Vai incidir esse percentual na base de cálculo para ser calculado o tributo de forma geral. Assim. Eu falei imposto, mas não, é o tributo de forma geral. Pode ser qualquer um dos tributos. E, então, pronto, tá aí. A gente viu hoje fato gerador, né, que a gente viu fato gerador que envolve situação de fato, situação de direito, situação jurídica. A gente viu a base de cálculo, que aí, né, a base de cálculo foi bem tranquila, e agora a alíquota. Esses três elementos aqui, né, são essenciais para que o tributo ele exista, na verdade. Obviamente, também a gente viu hoje os polos da obrigação tributária, né? Quem é o polo ativo e o polo passivo. Mas esses três elementos são essenciais e tem que estar os três definidos em lei. Né? A alíquota, a base de cálculo e o fato gerador. O fato gerador é importantíssimo. Nas primeiras aulas, eu falei um negócio para vocês, mas agora a gente pode fazer, vamos dizer assim, a conexão. Eu falei que a gente tem três tributos, três espécies de tributo. Imposto, contribuição de melhoria e taxa. Então, o que é que vai definir se uma coisa é imposto, contribuição de melhoria ou taxa? É o fato gerador. Você imagina que, sei lá, criou-se determinado tributo, sei lá, com o nome, usando o mesmo exemplo, aquele negócio de custas judiciais. Custas judiciais, putz, grila, qual é o tributo? Porque não diz nem se é taxa, nem se é contribuição de melhoria, nem se é imposto, não diz nada. Imposto a gente já pode retirar, porque como é que chama? Tem um monte de características que não envolve o pagamento de imposto. Mas então fica a dúvida, é contribuição de melhoria ou taxa? Essas custas judiciais. Aí para descobrir isso a gente vai no fato gerador. Então é o fato gerador que determina aí a espécie do tributo. Obviamente está na cara que custos judiciais é taxa, né? Porque contribuição de melhoria a gente também já viu que tem que haver uma melhoria no patrimônio do contribuinte e tal, aquela coisa toda. Alíquota, terminando ainda a alíquota. Eu mencionei aqui três tipos de alíquota. A gente tem uma chamada que é alíquota específica. Aí, essa alíquota específica, ela não incide especificamente sobre um valor, sobre dinheiro, né? Sobre uma quantia. Ela incide sobre, vamos dizer, um outro tipo de unidade. Por exemplo, eu botei aqui até incide sobre peso, aí pode ser quilo, tonelada, gramas e tudo mais. Ou então de seriedade diferente, uma dúzia, uma mão de milha, aquela coisa toda. Enfim, mas a moral da história é que essa alíquota vai incidir sobre um outro tipo de unidade que não seja o valor. Aí tem a outra, né, que aí o nome já vai entregar, que é alíquota, aí tem em latim, que aí eu botei em itálico, é ad valorem, que aí está na cara que é com relação ao valor. E aí sim, incide sobre o valor. A gente tem também a alíquota progressiva, que é aquela alíquota que vai aumentando, né, de acordo com a base de cálculo, que é, exemplo, de novo, o imposto de renda. Quanto mais a gente começar, vai aumentando a alíquota. E para não ficar por trás, né, para não ficar de lado, a gente tem a alíquota regressiva, que é aquela que sai diminuindo. Essa daí, eu não consegui exemplo. Não, como é que chama? Não, eu não botei exemplo não, mas tá claro aí o propósito.
Com isso, a gente viu obrigações tributárias. A gente viu os elementos da obrigação com relação aos sujeitos, e a gente viu também como é que ela é constituída, né? Como eu falei, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Tudo isso vai configurar a obrigação tributária. E com isso, a gente conclui esse assunto de obrigações tributárias. Fica aí faltando agora a parte de responsabilidade tributária, que seria, né, aí vamos dizer assim, seria realmente o último assunto. É impressionante como a aula sem apesar de aqui estar envolvendo a interação com vocês, mas é diferente da sala de aula. Mas aproveitando esse momento, né, que em vez de chegar e ir logo para o outro assunto, deixa eu dar uns avisos para todo mundo, já que tem um bocadinho de gente aqui. Tem ou não tem? Vamos dizer que sim. Mas tem. Os avisos. Tem os avisos óbvios, né? O mais óbvio é esse, que agora a gente vai usar o Zoom, né, para as aulas. E eu acho melhor até porque dá para a gente interagir. Não fica aquele negócio de ficar gravando vídeo, negócio do YouTube e tal. Eu vou disponibilizar esse vídeo também, que essa aula está sendo gravada. Então, até para tranquilizar quem não pôde, por algum motivo, assistir a aula, eu vou disponibilizar o vídeo dessa aula, sim. Se eu não puder disponibilizar, é por algum motivo extraordinário, mas eu estou gravando a aula para depois botar aí no portal. No portal não, desculpa, no meu canal do YouTube, tá lá. Então, o Zoom é tranquilo. O que mais? Por falar em Zoom, agora eu vou dar uma dica para vocês, né? Olha, agora eu já estou até me excedendo um pouquinho, mas eu quero dar esse aviso. Com relação à presença de vocês, ela é muito importante. É vocês estarem aqui presentes. Porque é isso que faz valer até mesmo a interação. Então vocês não, por favor, não faltem às aulas. Quando eu digo as aulas, são todas, não só as minhas, como as dos outros professores. Porque na P1 não, porque já ficou decidido como é que vai ser a avaliação e tudo mais. Mas na P2 pode sim ser um fator diferencial aí para vocês aumentarem a nota ou até diminuir, enfim. Aí eu tô dizendo que eu estou me avançando porque isso ainda não ficou estabelecido a forma como vai ser implementada. Mas já houve sim o debate para a gente valorizar, né, uma forma de valorizar a presença do aluno na aula aqui. Então, né, isso fica para P2, que é já, na verdade. Agora falando da P1, que eu falei no começo, mas tinha pouca gente. Foi estabelecida cadê aqui? A data da P1, finalmente. Puxa. Aí, a data que foi estabelecida, as datas, né, foi do dia 13 ao dia 17 de abril. Então, eu acho que eu tinha dito para vocês que a data de entrega, né, do teu trabalho é dia 10. Então, vocês vão ter mais uma semana, que é o dia 17. Então, eu vou passar, né, mais uma semana com relação a esse trabalho que eu mandei lá, que vai fazer a P1. Aí. Isso aí é a P1, tal. P2 a gente ainda não sabe. O que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais aviso para dar para vocês. Não tem ninguém concluindo o curso não, né? Acho que não. Porque não dá para ver todo mundo. Porque senão eu ia falar negócio de monografia e tal. Entre em contato com os orientadores de vocês, não deixe passar. Se vocês estão fazendo aí trabalho de conclusão de curso. O que mais? O que no portal? Eu vou mandar essa mudança de data, eu vou colocar no portal, sim. Vou mandar uma mensagem para todo mundo, para ficar gravado lá, né? Para que até mesmo quem não pôde assistir aqui a aula saiba que vai ser
em uma data lá. O trabalho ele está no portal. Eu mandei através de mensagem e lá está explicando lá como é que chama, como é para ser feito. As questões e algumas reflexões, vamos dizer também. Cadê? Estou abrindo aqui. Vocês fazerem. Uma coisa que me perguntaram em outras turmas foi porque, deixa eu abrir aqui para vocês eu não botei isso não. Porque em outras turmas eu botei, escreva uma resenha sobre isso. Aí resenha envolve um aspecto formal, né, necessário, porque a BNT está aí e tal, não sei o quê. Mas eu, pessoalmente, não vou cobrar, pelo menos para esse trabalho, todos esses aspectos formais de regra de ABNT e tal. A resenha é mais para ver para o professor escrever, fundamentar de forma fundamentada. Mas para vocês está tranquilo. Agora, a dica que pronto, o trabalho não precisa ser à mão, pode ser digitado pelo Word, ou pode mandar para mim pelo, como é que chama, pelo PDF. Mas mandem pelo portal, é só mandar uma mensagem, né? Vocês vão lá, acho que tem professores, aí você pega meu nome, bota lá e escreve uma mensagem para mim, anexando o arquivo respectivo. Então mandem pelo portal. O que mais? Professor, Diga lá. eu só poderia somente responder ou mandar alguma relação dos alunos que entregaram a atividade semana passada, porque o senhor foi um dos poucos que pediu pelo portal. A maioria pediu pelo meio pessoal mesmo. Não. Eles estavam enfrentando algumas Eu, dificuldades de alguns alunos estarem enviando os trabalhos, mas não terem recebido, mas não terem enviados, e assim vai. E os alunos estavam crentes e cientes que estavam sendo recebidos, entendeu? Aí para entendi. não ter um ruído ou causar algum problema futuro, seria bom se eu sempre estar alertando. Ó, recebi trabalho Recebi de vocês. dois. Eu recebi dois. Tassiana e Poliana. Só recebeu dois? Foi. Você tá falando da atividade da semana passada ou o trabalho? Esse é o trabalho. Não, não, eu trabalho. Ah, tá. Porque a atividade da semana passada, ou melhor, Essa eu não sei atividade. nem assim, que eu mandei só o trabalho. O trabalho todo é a P1, é a nota da P1. Sim, mas no caso São eu 4 tava, questões. o que eu estava me referindo no caso seria a atividade da semana passada. Ela está sendo avaliativa, tipo algum critério de nota, Qual foi algum a ajuste atividade da na semana nota? passada? É porque, professor, antes de você enviar o Rapaz, trabalho, só pegando ele que eu enviei para o seu pelo Porque portal. Professor, licença, eu sou Tassiana. Eu enviei a atividade falando sobre isso. Eu enviei apenas a primeira questão, porque eu tinha entendido que essa seria a atividade para essa semana, no caso. Que aí seriam mas aí, por partes esse trabalho todo da P1. Eu entendi errado? mais ou menos, no começo, na primeira aula, era assim, mas depois eu mandei uma mensagem explicando que a P1 vai ser, né, essas atividades. Agora, um detalhe. Eu acrescentei as outras atividades que não estavam lá, né, que eu mandei na primeira semana. Ou seja, eu não mudei a primeira atividade que eu passei na primeira semana, eu só fiz acrescentar outras. Ou seja, quem fez a primeira atividade não vai precisar fazer de novo e tudo mais. Mas tem essas outras para fazer, que já foram mandadas também já faz algum tempo. E aí eu expliquei tudo através de mensagem no portal. Como eu falei, são 4 exercícios. A primeira corresponde àquela primeira atividade que a gente viu, que eu já tinha mandado. E agora, essas 4, ou melhor, todas elas aí, que vai ser adiada a data de entrega para o dia 17. Ah, Eu perfeito. expliquei isso faz um tempo já no portal. Não esqueçam de ver o portal. Eu digo isso por todos os professores. Porque tudo bem, a gente tem o grupo de WhatsApp, mas o portal é o meio através do qual a gente pode se comunicar através da instituição. Por isso que eu preciso que vocês mandem os trabalhos para o portal. Era uma coisa até que a gente já conversou, que eu digo os professores e tudo,
e foi visto que o portal é a melhor forma de você receber esses trabalhos, até mesmo para ter um controle, tanto de vocês quanto da gente. Por e-mail, ficaria muito difícil eu ter esse controle, porque eu tenho muita, vocês sabem, propaganda, essas coisas, e termina deletando um monte de e-mail. E aí, de repente, de vocês poderia estar no meio. Enfim, como eu falei, de novo, esse trabalho vai ser por dia 17. Quem fez essa primeira questão, né, do primeiro trabalho que eu mandei, não está perdendo nada e não vai ser prejudicado, obviamente, mas tem as outras atividades. O que mais? Pronto. Esses são os avisos gerais, mas não acabei ainda não, está muito cedo. Tudo bem que eu não preciso ir até 10 horas, mas eu vou pelo menos começar a responsabilidade tributária. E, inclusive, eu vou até fazer um pulo grande, porque eu botei aqui como é que chama? A ordem, né, que eu vou abordar a responsabilidade tributária, mas eu vou abordar logo uma, né, para que já surja aí o pensamento de vocês com relação a ela. Porque ela vai, infelizmente, ela pode acontecer depois desse período que a gente está vendo. Vamos lá. Então, a gente tem responsabilidade tributária. O artigo 128 do CTN, né, do Código Tributário Nacional, ele fala de responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária é aquela situação em que é aquela pessoa que vai pagar, né? Aquela pessoa que está responsável pelo adimplemento do tributo. Pode ser a mesma pessoa que fez acontecer o fato gerador, mas pode ser outra pessoa. É aquela diferença entre responsabilidade e contribuinte, né? Responsável e contribuinte, que a gente acabou de ver. Mas isso tudo tem que estar também previsto em lei. Tá aí. Isso aí é a responsabilidade tributária. Agora, como é que chama? Vamos fazer só uma diferenciação básica. Eu não vou aprofundar ainda muito essa diferenciação hoje, mas eu vou sim na aula que vem. É a responsabilidade por substituição e a outra é a responsabilidade por transferência. Levando em consideração que responsável, vamos dizer assim, é aquele que não contribuiu para o fato gerador, mas vai terminar pagando o tributo, então vamos pensar em responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Ou seja, sempre tem em mente, alguém fez o fato gerador, outra pessoa vai pagar o tributo. Tá lá. Quando é que acontece a substituição? A substituição acontece quando a lei já prevê, né, essa substituição e na hora que nasce o fato gerador, já acontece a responsabilização, né, para essa outra pessoa, para esse terceiro. Pronto. Então, a substituição, né, a responsabilidade por substituição, ela acontece na hora que acontece o fato gerador. Isso já está previsto em lei, então, como eu falei, na hora que acontece um, já acontece o outro. Já o outro já está obrigado para tal. Agora, e a transferência? A responsabilidade por transferência. Agora sim, existe um evento posterior que termina transmitindo aí, transferindo a responsabilidade. Um exemplo bem básico para vocês. Eu moro numa casa, a casa é minha, mas eu vendi ela, né? Vamos supor que veio o IPTU para eu pagar. Só que eu vendi essa casa. Na hora que eu vendo essa casa, né, o comprador, ele vai passar a propriedade para o nome dele. Beleza. Entendam, o IPTU foi gerado comigo, porque era eu que morava, eu era o proprietário. Mas agora eu vendi a casa e passou para esse outro comprador, para essa outra pessoa. Como o tributo, nesse caso o IPTU, ele incide, ou melhor, ele vai ser cobrado do proprietário, então vai ser o comprador do imóvel que vai ser cobrado.
Acompanharam? Houve aí uma transferência, mas uma transferência de um momento uma transferência por uma coisa que aconteceu em momento posterior. Não foi na mesma hora que aconteceu o fato gerador, diferente lá da substituição. Quando acontece a transferência, então incidiu o fato gerador, está aqui o tributo. Mas aí aconteceu alguma coisa, pronto. Aí agora quem vai pagar é essa outra pessoa. Aí eu dei como exemplo essa situação aí da compra e venda de imóvel. Beleza. Isso é uma noção básica para a gente saber como é que chama o que é substituição e o que é diferente. Aí agora um detalhe, rapidinho. Eu não vou falar, só vou mencionar aqui, mas eu não vou querer aprofundar hoje. Porque tem a substituição regressiva e a substituição progressiva. Aula que vem eu vou falar isso, porque eu vou querer falar com exemplos e etc. E isso é importante. É importante tanto para a prática de vocês, quanto para as questões de eventuais provas que vocês forem fazer. Acontece muito como eu falei, questão de prova, de concurso e tudo, eles explorarem essa parte de responsabilidade por substituição, a progressiva e a regressiva. Aí por isso que eu digo, eu não vou querer falar hoje, eu vou querer falar com exemplos e tudo mais. De todo jeito, tanto o slide de obrigação tributária quanto o slide de responsabilidade tributária já está no portal. Aí vocês podem pegar sem problema e podem ler lá. Ali a obrigação tributária a gente acabou. Aí a gente está vendo agora responsabilidade tributária, mas eu não vou ver esse slide todo hoje. Eu quero só adiantar aqui um detalhe. Pense o seguinte. Responsabilidade tributária, de novo, é aquele que vai pagar o tributo, né? Mesmo que não tenha sido ele que contribuiu, né, que fez aí o fato gerador. Agora, imagine o seguinte cenário. Vocês já ouviram falar de recuperação judicial e também de falência, né? Tal empresa faliu, tal empresário faliu. A falência, ela envolve aí o fechamento da empresa. É através de meio judicial, né? Só o juiz que pode decretar a falência. E aí começa o processo de falência, no qual aí os credores vão ser pagos, né, com tudo que tem da empresa, aquela coisa toda. E para adquirir bens para pagar todo mundo, tudo que a empresa tinha vai ser vendido através de leilão e etc e tal, para que aí, né, como eu falei, pague os credores. Recuperação judicial, aí não, aí o propósito já é diferente. Na recuperação judicial, o propósito é recuperar a empresa. Mas algumas regras são, vamos dizer assim, semelhantes à falência, né? Estão tudo na mesma lei, está tudo na mesma lei. Algumas regras no tocante aí também à venda de bens. Muitas vezes você, para se recuperar, você vai ter que vender vários bens para conseguir pagar os credores que já existem. E aí vai ser a venda através de leilão, como é que chama? Pregão também e etc. Beleza. Vamos pensar em falência. Então, sei lá, quem é que vai ser o empresário hoje? Deixa eu ver aqui. Pegar o nome de alguém. Tem um bocado de gente. Vamos pegar Vinícius, que está aqui. Não sei quem é não, viu? Está apagado, eu não faço ideia quem é, mas vai ser o Felizardo. Vinícius é empresário. Vamos supor que ele venda o quê? Vou ser muito criativo, não. Ele vende celular. Tá aí. Só que ele, por algum motivo, a loja dele não está bem. Não está conseguindo vender e não está saindo os produtos dele. Ele já vem com essa situação faz tempo. E aí ele vem assim, levando algumas dívidas e tá, enfim, tá lascado. Aí ele vê que não tem saída da situação, o que ele faz? Ele entra na justiça pedindo a falência dele. Pode sim, você, empresário, você pode pedir a sua falência. Um detalhe,
Só empresário é que pode pedir falência e recuperação judicial. A gente, né, eu e vocês, não podemos, porque somos pessoas, não somos empresários, mas o empresário pode. Então, o Vinícius aí vai e pede a falência dele. O juiz vai e decreta a falência. Quem vai administrar os bens da empresa de Vinícius é o administrador judicial. Aí agora tem a seguinte situação. Como eu falei, o administrador judicial vai pegar os bens que Vinícius usava na empresa para vender. Vai vender esses bens e para pagar todo mundo. Agora, pensem o seguinte. Pensem agora vocês como investidores. Vinícius Professor, tem um armazém. uma Diga. dúvida. É o Vinícius que está falando, como no próprio exemplo. Certo. Quem é o administrador judicial, como o senhor falou? É o juiz quem nomeia. O Ah, juiz tá. vai nomear alguém de confiança dele, do próprio juiz. Entendeu? Mas é ele quem nomeia. Certo. Aí agora, o Vinícius, coitado, tá falando aí. Ele vai... Os bens dele, né, vão ser leiloados. Aí agora vamos mudar o foco aí da situação. Agora vamos pensar na gente, que é investidor. A gente quer comprar. Vinícius tem um armazém que ele usava, mas agora que quebrou, né, esse armazém vai ser vendido. Tá lá um imóvel, tudo grande e tudo mais. Aí agora vamos pensar. Poxa, eu quero comprar esse imóvel. Mas, pô, Vinícius faliu. Isso indica que ele está cheio de dívida, né? Obviamente. E muito provavelmente esse imóvel, no caso aí, esse armazém, também tem um monte de dívida atrelada a ele. Entendeu? Isso dá um bocado de, como é que eu posso falar? Desencoraja os investidores de comprarem as coisas num processo de falência. Porque você diz, meu irmão, vou comprar esse bem. E de repente, depois de anos para frente, começa a surgir dívida que eu nem sabia que existia. Aí eu estou lascado, não sei o quê. E isso aí não incentiva os investidores, no caso, a comprar esse bem. Pensando nisso, a lei, no caso aí, a lei de falências, ela previu uma coisa. Ela determinou uma coisa. Ela disse que todos os bens que forem comprados em processos de recuperação judicial ou falência, eles vêm livres de dívidas, seja trabalhistas, seja fiscais, ou seja mercantis também. Ou seja, se a gente comprar esse armazém, a gente vai pegar esse armazém livre de dívidas. Isso aí tem a ver com a responsabilidade tributária, porque a gente não vai ser o responsável pelas dívidas que aquele armazém vai ter. Quem vai continuar sendo responsável é Vinícius, mas nesse caso aí, já que ele faliu, vai ser a massa falida. Entendeu? Então a gente vai pegar o bem livre de dívidas. Isso se a gente comprar esse bem e a empresa estiver passando por recuperação judicial ou por processo de falência. Tá aí. Isso aí é um dos últimos itens que a gente ia ver na lei de responsabilidade tributária. Professor, então Diga lá. Essa dívida que deveria ser paga, ninguém vai pagar? Não, a massa falida. Ela vai ficar no processo de falência. No processo de falência, a lei estabelece uma fila de pagamento. Aí tem que ver em qual categoria, né, a dívida se encontra. Por exemplo, primeiro da fila é a classe tributária, a classe trabalhista. Então, os trabalhadores são pagos primeiro. Depois são aqueles credores que têm garantia real. A garantia real é que tem, por exemplo, hipoteca sobre um bem. Aí eles vão ser pagos. Em terceiro lugar da fila está as dívidas fiscais. Então, pronto. Nesse caso aí de tributos, a dívida fiscal vai ser em terceiro lugar da fila. E assim sucessivamente. Agora, essa dúvida que você levantou tem relevância por quê? Em muitos processos de falência, né, a empresa já está ruim, já quebrou porque não tem dinheiro. Então, nem sempre todo mundo da fila recebe o dinheiro. Isso é verdade. Principalmente quem está lá embaixo. Então, existe sim o risco da pessoa não receber.
Mas o foco que eu quero que vocês tenham é que quem compra o bem não é responsável pelas dívidas atreladas a esse bem, entendeu? No caso aqui da responsabilidade tributária, é esse o foco. Agora, com relação à falência, aí como é que chama? A responsabilidade permanece sobre a massa falida, né? Sobre o empresário falido. E aí tem todas as regras e tudo mais. Que mais? Sim, agora por que eu trouxe isso aqui? Por que eu adiantei? Não tem problema nenhum em adiantar, a ordem foi só demonstrativa. Porque, infelizmente, a gente está vendo essa situação bem particular, né? No mundo inteiro. Isso, eu acho que, não sei em que geração uma coisa parecida aconteceu. Porque a gente tem a peste negra, que foi séculos atrás, mas eu não me lembro outra situação que aconteceu um caos tão grande por causa de doença e tal. E nem um isolamento tão grande, isso eu acho que é inédito. Mas isso tem um impacto também muito, muito sério no mercado, na economia e tal. Como eu falando aqui, esse exemplo de Vinícius, eu disse que a loja dele não vendia e tudo mais. Pois é o que está acontecendo por aí. Então, é uma pena eu pensar isso, ou melhor, desculpa, não é uma pena eu pensar, é uma pena que talvez exista isso. Mas a gente deve sim pensar, que é o caso de, eu quero ver depois que acabar isso aqui, provavelmente pode crescer também muito os pedidos de falência e de recuperação judicial. Por isso que eu trouxe logo esse tópico para eu dizer para vocês, porque assim vocês já vão, né, mentalizando isso e sabendo qual é a posição da lei no tocante a isso aí. Atenção, se houver alguma mudança, falando essa parte de lei, se houver alguma mudança, né, em termos de responsabilidade, a lei também tem que prever isso e tem que mudar. Não é só a lei prever, tem que ser uma lei que mude a que tinha anteriormente. Então, teria que vir dois tipos de lei aí. Uma lei complementar e uma lei ordinária. Porque a lei ordinária é para mudar a lei de falência, que é uma lei ordinária, e a complementar é para mudar o Código Tributário, que o Código Tributário é lei complementar. Então tinha que ter lei de duas hierarquias. Mas, enfim, isso aí é o futuro. Um futuro breve, viu? Que é o que a gente está vivendo. É um futuro, mas posso dizer que é até um presente. Que, infelizmente, pode haver o crescimento desses pedidos aí de recuperação e falência. Eu espero, mas eu também não posso ser besta, né? Logicamente, espero o melhor. É aquela história, espero o melhor, mas se prepara para o pior. Mas, enfim, alegria, alegria, não quero acabar a aula, todo mundo chorando e triste, não. Mas pronto, aula que vem a gente vai ver responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, de novo, essa situação em quem paga. Aí a gente vai ver, por exemplo, tem algumas coisas, situações até óbvias, mas eu tenho bens, aí eu morri, vamos supor que eu tenha filhos, esposa e tal. Então, aí os bens vão para eles. Quem é que vai pagar os tributos referentes a esses bens? Não vou dizer, mas é uma coisa tanto óbvia. Agora, tem uma parte muito interessante que também isso pode acontecer quando acabar esse período da gente de isolamento, é a venda do estabelecimento. Ou seja, eu tinha um estabelecimento empresarial, mas agora eu vou vender ele para, sei lá, botar Vinícius de novo. Vou vender para Vinícius. Aí a pergunta é, as dívidas tributárias, quem é que vai arcar com elas? Eu, que não sou mais empresário, ou Vinícius, que agora está usando o meu estabelecimento? Pronto, isso também a gente vai ver e tal. Essa é uma parte interessante, que isso também pode acontecer, né? Eu acho que, infelizmente, tanto essa parte de recuperação e falência pode acontecer, mas como também pode acontecer, tipo assim, ó, a minha empresa não está muito boa, a do outro ali está melhor um pouquinho, aí ele pega e compra, tá entendendo? Isso pode acontecer, pode até mesmo juntar as duas empresas, né, para se formar uma só. Isso vai ser importante. Aí tem a parte de sucessão que eu falei, que é no caso do morto, né? A do estabelecimento empresarial. E aí eu vou repassar com vocês
essa noção de quando a gente vende um bem imóvel, né, quem vai ficar responsável e etc. Enfim, tem alguns itens sim para falar, mas aí que tá. Se eu começar hoje, eu não vou terminar. E eu quero dar uma aula sobre a responsabilidade tributária. Essa aula provavelmente também não vai ser muito extensa. Aí, aula que vem, a gente termina a responsabilidade tributária e aí eu fico tirando dúvidas de vocês sem problema nenhum sobre o trabalho e etc. Pronto, meus caros. Se vocês têm perguntas, por favor, não se sintam acanhados, podem fazer. Detone. De novo, eu vou agora, já que você não tem pergunta, eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu parar aqui. E eu vou agora, né, peraí, semana que vem não tem aula. Por que não? É feriado, é? Perguntar se semana que vem tem aula. É sério, eu não sei não. Eu quero comer peixe, professor, de Sexta-feira Santa, pela misericórdia. É. Putz, grila. Eita, calma. É porque eu não sabia mesmo. Já chegou Páscoa. É mesmo. E eu não comprei ovo de Páscoa, não. Nem vai. Se eu não ganhar, eu não. Nem passo ninguém. Não, eu tô brincando. Ah, rapaz. Enfim, na próxima aula, se a sexta-feira não tiver aula, um abraço. Não posso fazer nada. Mas se não, tem dia 17, que aí eu faço isso aí tudinho. Caramba, que droga. Mas é a vida. Sem estresse, dá tempo de sobra. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar nesse meio tempo pelo portal, pelo portal não, pelo grupo do WhatsApp também. Só não pergunta assim, professor, eu tenho que botar meu nome no trabalho? Então, aí é fogo. Mas por falar nisso, escrevam. Como é que chama? O nome, a turma, e etc. Matrícula. Porque tem, a matrícula nem tanto, é porque tem muitas turmas nessa disciplina. Aí para eu saber por que turma eu vou, porque olha, o portal é uma maravilha. Como é que chama? Apesar de ser a mesma disciplina, tem as turmas separadas. Então, meu trabalho é individual para cada turma. Moral da história, se eu tenho que lançar plano de aula, é plano de aula para cada turma, apesar de ser a mesma coisa. E assim vai para chamada, para, como é que chama? Nota e etc. Mas aí é coisa de sistema, não tem nada a ver com o... Ô, professor, caso não tenha aula Diga. na sexta que vem, aí o senhor poderia disponibilizar a videoaula, né? Que nem o senhor fez das outras vezes, um pouquinho antes, porque aí a gente pode tirar alguma dúvida a respeito da atividade a tempo, no caso, do dia 17. Faz o seguinte, é porque essa parte de videoaula, a gente meio que aboliu. A gente, que eu digo, faculdade como um todo. A aula tem que ser presencial. E como eu falei, eu até gosto. Mas se vocês tiverem uma dúvida muito séria, falem comigo, que aí eu vejo como é que eu faço com relação ao trabalho. Mas dá para vocês fazerem sem problema. No slide tem lá os conceitos todinhos. Não tem muito estresse. E vejam a internet, lógico, porque o livro obviamente a gente não vai ter acesso, então abusem da internet. Isso aí vai uma dica para vocês. Se vocês tiverem dúvida com qualquer disciplina com relação a conceito ou situação, desenrolem resolver essa dúvida pela internet. Eu digo isso porque na prática, no mundo, no trabalho, vocês vão se deparar com uma série de dúvidas. E aí, você não vai para o chefe, é para botar meu nome no trabalho? Não. Como é que chama? Você tem que desenrolar. E aí, aprendam a procurar isso na internet.
É uma dica. Eu sou besta mesmo. É, que mais? Que mais? Então, antes eu acho que eu dou boa Páscoa para vocês. Nem que eu mande uma mensagenzinha do coração lá no grupo da gente. Mas qualquer coisa, podem falar. E deixa eu desligar aqui o negócio.